Segundo a extrema imprensa, o Brasil está a um passo de uma ditadura militar imposta por Bolsonaro. É isso que lemos aí em todos os jornais, nas televisões, né? Os militantes de redação estão denunciando a possibilidade de um golpe militar e a imposição, então, de um regime autoritário. Mas será que é isso mesmo? Vou responder essa pergunta. Antes, um aviso importante. Na semana do dia 14, nós teremos o evento Pane no Sistema, onde eu busco explicar, né, o que está acontecendo aí no Brasil e no mundo, as ameaças de fato autoritárias que nós temos, né, que não vêm desse lado, além, né, de explicar como você pode se comportar para buscar mais liberdade e prosperidade mesmo diante desse caos que nós estamos vendo no mundo. Para se inscrever, é só clicar no link que acompanha o vídeo, ou você digitar aí panenosistema.com, né? panenosistema.com. Mas então vejamos, né? O Brasil está à beira de um golpe de Estado? Obviamente que não, né? Não há a menor chance de imposição de um regime autoritário com base aí na força, né? Não há chance disso acontecer e os militantes de redação sabem disso. Mas então por que essa narrativa é utilizada de forma tão intensa, utilizando algo menor como a não punição do general Pazuello, né, que é um não fato? O sujeito era ministro da Saúde até ontem, está ocupando um cargo político, vai ocupar um outro cargo agora no governo. E ele subir, né, num palanque para falar com o Bolsonaro, num evento como aquele do Rio de Janeiro, não é um ato político passível aí de punição, na minha opinião, é uma coisa menor, né? É um general, o seu comandante em chefe, que faz parte do governo, falando aí sobre temas avulsos. Se ele estivesse lá num palanque defendendo um golpe de Estado, bom, aí sim, aí ele teria que ser punido, né? Mas pegar esse fato ou esse não fato para gerar a ideia que nós estamos à beira de um golpe é obviamente absurdo. Mas por que eles fazem isso? Eles fazem isso por um motivo muito simples. É preciso defender a ideia de um risco iminente, né, de autoritarismo, para justificar, aí sim, os atos autoritários contra o próprio governo e contra aquelas pessoas que apoiam o governo. É isso que a imprensa, que a esquerda, que é o braço de propaganda, né, da esquerda, tem feito desde antes, até mesmo das eleições. Lembremos, né, sistematicamente, Bolsonaro foi tratado como uma ameaça aí a vários grupos. Nós teríamos aí perseguição a gays, perseguição a negros. Quem não lembra disso? Tivemos até aquele episódio lá em Porto Alegre de uma militante de esquerda que tatuou, né, uma suástica na própria barriga, até uma suástica ao contrário. E aí toda a imprensa mostrou, né, olha só, vieram militantes bolsonaristas e tatuaram essa suástica na menina. E depois ela mesma confessou que tinha mentido, né? Tinha feito aquilo propositalmente para criar esse efeito. E obviamente que o destaque dado à imprensa para aquilo, para o desmentido, foi muito menor do que para o ato em si, que seria uma prova, né, do fascismo que estaria crescendo novamente no Brasil, até mesmo do nazismo, o que é uma bobagem, né? O próprio presidente é o maior aliado de Israel, talvez na história recente brasileira, diferentemente de outros presidentes. Mas, enfim, o que nós temos é a busca da justificativa de atos autoritários, como a criação de inquéritos ilegais para perseguir qualquer apoiador do governo, perseguir até parlamentares, e atos ilegais da própria cúpula do judiciário para impedir que a agenda que foi eleita nas urnas pudesse ir à frente. O Brasil elegeu Bolsonaro como um símbolo de uma
expectativa conservadora para o governo, uma guinada conservadora, porque até então nós tivemos, na verdade, desde a chamada redemocratização, desde a Constituição de 88, que já é um monumento ao socialismo, né? Governos sistematicamente socialistas, com talvez exceção aí do governo Collor, mas que também foi um governo trágico em vários aspectos, apesar de não ter necessariamente uma mentalidade, né, uma inclinação socialista como os outros governos. Então, o que nós tivemos foram esses governos produzindo aí um arranjo socialista, ou cada vez mais socialista. E o Bolsonaro veio para representar uma guinada à direita desse processo. Só que toda a classe política, a classe midiática, a classe acadêmica, a classe artística, ela depende do arranjo socialista para sobreviver. Nós não tivemos nos governos petistas bilhões de reais dados aí à imprensa. Nós não tivemos muita grana, né, dada a esses acadêmicos, a esses artistas através da lei Rouanet. Não tivemos uma classe política mamando sistematicamente e roubando como nunca, como nós vimos aí no que foi desbaratado pela Operação Lava Jato. E então o Bolsonaro, ele representa uma revolta do povo que quer um Estado mais conservador, focar na defesa da família, na luta contra o crime, que aí é uma verdadeira chaga, né, na vida dos brasileiros, os criminosos sistematicamente operando para matar, para violentar os brasileiros. Então foi uma luta né, pela eleição aí do Bolsonaro, para dar um basta a essa mentalidade ativista do judiciário, criando leis, quando a pauta, né, a agenda de esquerda não consegue ser passada aí no Congresso, se utiliza da cúpula do judiciário como um super legislador para impor leis, mesmo, né, que não sejam legisladores, sejam apenas juízes. Então, sistematicamente, a gente vê essa força, essa hegemonia gramsciana que foi criada ao longo de várias décadas, na verdade, desde o regime militar, né, onde a esquerda foi tomando todos os espaços, lutando sistematicamente para retomar todo o poder. Porque o único local onde essa esquerda não domina completamente é no executivo, e ainda só na cabeça do executivo, porque na estrutura do executivo o que a gente vê é ainda, né, uma mentalidade esquerdista. Esses dias foi feito um levantamento ainda sobre cargos de confiança no Executivo Nacional, e a maior parte dos cargos de confiança ainda são ocupados por pessoas filiadas ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. Então, com base nessa contra-revolução, né, nós temos a imprensa justificando atos autoritários e o judiciário, especialmente, ultrapassando as suas prerrogativas, porque isso seria a luta contra o autoritarismo. Agora, abrir uma investigação, né, com base em lei de segurança nacional para calar opositores, para calar críticos, não é isso autoritarismo? Impedir que o governo possa agir, possa impor, possa levar adiante a agenda que foi eleita pelo voto popular. Isso não é autoritarismo? Nós tivemos um ministro do Supremo falando em luta contra, aí, basicamente, o nazismo. Foi isso que o sujeito escreveu. Então nós temos o judiciário, que deveria ser isento, que deveria ser o árbitro, adotando a postura de oposição política militante, sob aplausos e sob apoio dessa imprensa. A gente não teve a anulação de processos do maior corrupto da história do Brasil, o líder do esquema que saqueou o país por anos a fio. Não tivemos esse judiciário anulando condenações com o simples propósito, né, de permitir que esse sujeito possa aí
ir para o processo eleitoral e eventualmente ganhar uma eleição. Não tivemos isso? Isso é democracia. Nós não tivemos, há algumas semanas atrás, um ex-governador, né, corrupto, fazendo uma delação de um ministro do Supremo, e essa delação foi anulada, sendo que não foi dada nenhuma atenção a isso, ou uma atenção muito pequena a isso, na imprensa. Não foi isso que aconteceu? E aí nós temos o Jornal Nacional fazendo uma matéria de quase 12 minutos, né, metade do jornal, falando de um inquérito ilegal que perseguiu apoiadores do presidente. Lembrem, na época do PT, nós tínhamos o financiamento direto de dezenas de milhões de reais da SECOM para blogs sujos, sistematicamente defenderem o governo, defenderem o autoritarismo do governo, né, defenderem a cleptocracia. Pasmem, alguns desses supostos jornalistas lavaram dinheiro do Petrolão. Foram utilizados como laranjas, com provas. E nada aconteceu com esses sujeitos. Comparem com o tratamento dado lá ao Alan dos Santos, do Terça Livre, que teve sua vida devassada por mais de um ano, não se encontrou nada, e aí se faz um pastel de vento, sugerindo que monetização por YouTube é crime, sugerindo que crowdfunding é crime, sugerindo que convidar um deputado para falar sobre a derrubada de um político, né, na luta política, seria crime, que atacar governadores e prefeitos seria um crime, né, que tem interlocução com as Forças Armadas que estão no governo seria crime. Ora, se isso é crime, o que esse pessoal, o que esses militantes de redação estão fazendo? Eles não querem derrubar o governo desde antes da posse? Eles não estão sistematicamente operando para defender essa destruição do nosso sistema democrático através de um superlegislativo lá do judiciário que vai impedir a agenda eleita nas urnas para manter a agenda que esses militantes de redação defendem? Isso é o inverso da democracia. Isso sim é autoritarismo. Isso sim é um golpe, né? E agora, nos últimos dias, depois dessa decisão do Pazuello, a gente não está vendo esses mesmos sujeitos querendo aí tumultuar, né, a postura das Forças Armadas, querendo questionar uma decisão das Forças Armadas em relação ao general, sugerindo que os militares querem dar um golpe. Se for usar a mesma lei de segurança nacional que eles utilizam e que eles defendem para perseguir os seus oponentes políticos, eles estão cometendo também um crime. Mas aí tudo bem, aí não pode. Aí é liberdade de imprensa. Aí eles têm liberdade para falar o que eles querem, defender os políticos que eles querem e atacar os políticos que eles querem. Mas se um conservador simplesmente exerce o mesmo direito, aí basicamente esse conservador está sendo um criminoso, precisa ser perseguido, precisa ser Polícia Federal em cima do sujeito, precisa ser preso, sem direito algum, né? Sem direito a nem olhar o inquérito, né? Nem vistas aos advogados é preciso dar. O sujeito precisa ser condenado. E isso é autoritarismo. Então o que a gente está vendo é uma inversão revolucionária, onde a sistemática, né, cleptocracia implementada no Brasil precisa ser defendida, né? Nós temos lá o Supremo tomando decisões ao arrepio da lei, nós temos senadores que são julgados pelo Supremo, e aí não questionam o que acontece no Supremo, aí o Supremo não questiona o que esses senadores fazem, e a imprensa bate palmas. Por quê? Enquanto eles estiverem defendendo a agenda, né, de esquerda que essa imprensa defende, aí está tudo certo, nós temos uma democracia. Mas se alguém questiona esse arranjo e quer de fato impor a lei, quer de fato, né, devolver um pouco de moralidade, aí não. Aí você é um criminoso, você está querendo fazer um golpe de Estado e você precisa ser perseguido, e você basicamente é um fascista ou nazista, né? Não é exatamente isso que nós estamos vendo? Então, e um ponto, né? Usaram a pandemia que foi produzida lá na China
pelas mentiras, né, do regime ditatorial, para colocar ainda mais lenha na fogueira, sugerindo que todas as mortes produzidas pela pandemia são culpa do presidente, que agora, né, já passou da fase de um mero autoritário para ser um genocida. Isso é 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí eles sabem que existe uma válvula de escape para essa narrativa autoritária, que é a internet. E aí o objetivo passa a ser censurar a internet, retirar do ar pessoas que têm uma opinião diferente. Como de fato foi feito pelo judiciário, com listas e matérias e conteúdo publicado na imprensa, que deveria ser a primeira a defender a liberdade de expressão. Mas o que eles defendem? A liberdade de expressão para a imprensa profissional. Quem seria a imprensa profissional? Os sujeitos. Qualquer outro deve ser calado, porque não tem a mesma opinião que a gente. Isso é democracia? Isso é democracia representativa? Isso é respeitar direitos básicos? E vejam, os sujeitos sistematicamente defendem lockdowns e outras medidas que retiram das pessoas liberdades constitucionais básicas. Você não pode discutir tratamentos, você não pode ir e vir, você não pode buscar o seu sustento. O presidente diz: nós temos que manter as liberdades básicas que estão na Constituição. E nós devemos até mesmo usar os militares para defender esses direitos básicos, defender a Constituição, defender o direito de ir e vir. Quem é tratado como autoritário por dizer isso? O presidente. Agora os democratas querem te prender em casa e dizem que isso é em defesa da saúde e da democracia. É uma inversão tão profunda e de cara tão deslavada que muita gente acaba acreditando. Ainda mais porque sofre as agruras produzidas pela pandemia, né? Como vai sofrer em outros lugares do mundo, em quase todo lugar do mundo. E aí a culpa é do presidente. E tá certo mesmo perseguir, prender, calar quem pensa diferente. Eis a democracia da extrema imprensa.